Pastor Antônio Tostes, aí conhecido de vocês. Obrigado, pastor, por aceitar o convite de estar aqui conosco. Sinta-se em casa e saiba que eu creio que 80% ou até 100% são ouvintes e telespectadores da Novo Tempo também aqui nos Estados Unidos, pastor. Venha, ocupe o púlpito, o tempo é seu. Deus o abençoe. Meu cordial bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, que me concedeu a honra e o privilégio de estar nesta manhã em sua casa e juntos aqui podermos estudar a sua santa palavra, louvá-lo, nos edificar espiritualmente para o serviço do Senhor. Agradeço em particular ao meu amigo, pastor Sandro, pelo gentil convite que me fez para que estivesse aqui com vocês. E eu perguntei a ele, pastor, o que falar? Fique à vontade. Bom, aí não poderia ser diferente, né? Temos que falar da Novo Tempo. Me sinto na alegria de compartilhar com vocês um dos maiores milagres que está acontecendo na pregação do Evangelho. E eu não me refiro apenas ao Brasil, América do Sul, eu me refiro ao mundo. E como estou falando da Novo Tempo, pastor, eu desejo a todos vocês um saldo extra das mais ricas bênçãos de Deus nesse sábado. Que a graça do Senhor possa estar com todos vocês. Ao compartilhar um pouco do que se tornou e do que está se tornando a Rede Novo Tempo de Comunicação, existe um objetivo muito especial. Este milagre não está acontecendo por acaso. Existe uma razão por trás das informações que vocês vão receber agora. E, afinal, vocês vão entender que a obra está terminando e Jesus vai voltar muito em breve. Antes de compartilhar algumas informações, eu quero aproveitar, então, e apresentar a vocês a Rede Novo Tempo de Comunicação, a Rede da Esperança. A Novo Tempo nasceu com a missão de ser diferente. Comunicação para nós não é um negócio, mas um meio de salvar. Integramos todas as mídias para alcançar um único objetivo: anunciar a mensagem de esperança. E isso tem sido possível porque a Novo Tempo é uma igreja em comunhão, feita de pessoas comprometidas. Uma igreja que tem pressa na pregação do Evangelho e servidores que entenderam a razão da nossa existência. Todos trabalhando unidos para que um novo tempo chegue para muitas pessoas. E quando isso acontece, relacionamentos são restaurados, vidas são transformadas e novas histórias começam a ser escritas. A Novo Tempo para nós foi um milagre que aconteceu na nossa vida. Foi Deus que colocou a Novo Tempo para minha família, ela nos uniu e a cada dia assim, a gente está ali compartilhando como uma família mesmo. Então, assim, é a minha casa. A Novo Tempo é a minha casa. Quando eu ouvi aquela voz que era o canal da Novo Tempo, para mim foi como eu tivesse visto um profeta vindo do céu, falando para mim: agora você encontrou aonde você vai achar a paz. Por intermedio de la radio, yo más me aferré a los brazos de Jesús. Y ahora, a pesar de que viva sola, no me siento sola. O que a Novo Tempo fez para mim é algo esplendoroso, é algo que jamais eu vou esquecer. Não há outra coisa que Novo Tempo. Tú te vas prender el canal hablando de Jesús. Tú te vas a cualquier hora, todo es de Jesús, não há outra coisa. Antes ela brigava comigo, não tinha paciência, ficava quase o dia inteiro trancada no quarto, no escuro. Depois que ela conheceu, tudo isso mudou. E a Novo Tempo, quando ela entrou na nossa vida, ela tampou um buraco que nós tínhamos no nosso coração, né? Cada vez que escuchaba la radio, llenaba mi corazón de alegría, llenaba mi ser, y ahora me siento feliz y contento de poder siempre seguir escuchando la radio.
foi a maior bênção que eu já tive na minha vida, foi assistir a televisão do Novo Tempo. Parece que é uma vitamina que a gente tem espiritual, sabe? O alcance que se tem, a bênção que é a internet, a televisão, a rádio, na pregação do Evangelho. Eu fui alcançada por este meio e eu acredito que muitas outras pessoas foram e estão sendo e ainda serão alcançadas. Deus ouve com atenção todo aquele que clama pela verdade. E assim foi com Patrícia Romania. Mesmo nascida em berço de ouro, ela trilhou seu próprio caminho. Ficou conhecida por ser a vocalista de uma banda católica e mais tarde ingressou na carreira country, ganhando palcos internacionais. Mas uma busca pessoal inquietava seu coração. Eu sempre fui uma pessoa religiosa, que sempre amou a Deus, mas o meu conhecimento era muito parcial, até mesmo pelo que as igrejas ensinam. Então eu sempre estive em busca mesmo de saber a verdade, de querer entender, de querer compreender. Porque quando a gente não entende, quando a gente não compreende, a gente tem até uma esperança falsa, assim, né? E foi exatamente a paixão pela música que fez com que a Patrícia parasse na Novo Tempo. Parei num programa, a Caixa de Música. Encontrei aquele programa e disse, nossa, que programa é esse, né? Que emissora é essa? Nunca, não tinha conhecido antes. Assisti, gostei muito das músicas, dos clipes. Achei uma qualidade muito grande, assim, de som, de imagem. Então, aí eu passei a assistir a TV Novo Tempo através deste programa em específico. A TV Novo Tempo realmente tirou uma venda dos meus olhos, porque eu era uma pessoa que eu tinha contato com a Bíblia. E eu não entendi, não enxergava. E a TV realmente tirou uma venda dos meus olhos. E eu passei a enxergar, a ver a verdade mesmo. Então foi muito forte, assim, Deus dizendo no meu coração que mudanças precisavam ser feitas, porque a minha vontade sempre foi agradar a Deus e na verdade eu não estava agradando e nem sabia disso. E de repente eu descobri a forma de como agradá-lo, de como realmente ser agradável a Deus, sabe? E as minhas mudanças iniciais foram muito interiores e pessoais. Eu falo que eu nasci de novo e a TV foi passo a passo me ensinando e me criando como a gente faz assim com uma criança, sabe? Quebrando tabus, me ensinando sobre a moralidade, porque nos dias de hoje, principalmente, as pessoas vivem assim como eu vivia, de uma forma muito imoral. E a TV Novo Tempo trouxe essa noção e esse discernimento para a minha vida, que antes eu não tinha. A TV Novo Tempo é diferente de tudo que eu já havia visto, é muito especial. É realmente uma grande emissora com uma grade de diversos programas interessantes e muito bons e que realmente contribuíram para me tornar uma nova pessoa. Oferecer um novo tempo para milhões de pessoas, chegar a novos lugares e conquistar corações que precisam de esperança. Este é o nosso trabalho, uma rotina feita para salvar. Apresentando uma mensagem que rompeu a barreira do tempo, mas que ainda hoje pode mudar vidas. O que buscamos a cada dia é um novo tempo para você. Nasce um novo dia, o sol se levantou, na sua companhia eu sinto mais o amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um tempo novo nasce com o tempo que passou. Passa o tempo, passa a história, fica sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Passa o tempo, passa a história, fica sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Uma pergunta, pastor Sandro. Esta igreja gostaria de ter a Novo Tempo aqui
pertinho de vocês, aqui na igreja. Quem sabe com o Arautos do Rei, pastor Ivan Saraiva? O que você acha, pastor? Estamos fazendo planos e, se Deus quiser, o ano que vem o pastor Ivan estará aqui com o Arautos do Rei, fazendo a semana de oração com vocês. O que acham? Orem para que esta vinda da Novo Tempo, através do programa Está Escrito e Voz da Profecia, seja uma bênção na evangelização e no desafio que Deus colocou às mãos de vocês. Eu quero agora compartilhar, vamos à apresentação em PowerPoint, obrigado, algumas informações da Rede Novo Tempo. Para aqueles que não conhecem, eu acho que, não é esta apresentação mesmo, ok. A Novo Tempo tem 13 mil metros quadrados de área construída, novas instalações, vocês podem ver aí parte do nosso bloco corporativo, nosso auditório estúdio, lá atrás vocês podem ver aí já uma vista dos nossos estúdios, temos 6 novos estúdios, muito bem equipados, o nosso auditório com capacidade para 450 pessoas, onde realizamos ali o nosso culto, os nossos treinamentos e também programações e gravações. Temos um museu que conta a história da comunicação adventista na América do Sul. Para aqueles que vão visitar o nosso museu, conhecem a nossa história. Para nós que lá trabalhamos, encontramos ali inspiração através da vida dos nossos pioneiros. Hoje estamos chegando a 450 funcionários, produzindo conteúdo para televisão e rádio em 2 línguas, português e espanhol. Produzimos conteúdo específico para a internet, além de disponibilizar o conteúdo da TV e na rádio nas 2 línguas na internet. Temos a gravadora Novo Tempo, que produz obras fonográficas ao apoio do Ministério da Rádio e da TV. O programa Está Escrito, a Voz da Profecia com o Quarteto Arautos do Rei, a Escola Bíblica e o canal executivo, que é usado para treinamento e evangelismo da nossa igreja no Brasil e na América do Sul. A Rádio Novo Tempo possui na América do Sul 155 emissoras, alcançando 820 cidades e uma audiência potencial de 78 milhões de pessoas. Através do nosso aplicativo, você pode ouvir a Rádio Novo Tempo aqui, onde você estiver, e eu acredito que muitos o façam. Sobre a internet, apenas compartilhar algumas informações que mostram o alcance do trabalho da Novo Tempo. O nosso conteúdo disponibilizado no YouTube foi visualizado 62 milhões de vezes, alcançando mais de 150 países. Pessoas que, em algum lugar do mundo, que falam português ou espanhol, acessaram o conteúdo da Novo Tempo. As visitas aos nossos sites e os seguidores nas redes sociais. E esses números crescem de uma forma impressionante a cada mês. Os estudos bíblicos que nós temos impressos e em DVD na Escola Bíblica, alguns deles estão disponibilizados através de um aplicativo para que os internautas estudem a Bíblia onde quer que estiverem. Eu vou me concentrar agora a falar um pouco da TV Novo Tempo e especificamente o que está acontecendo no Brasil, uma vez que a maioria aqui são brasileiros. Nós temos lá na Novo Tempo 3 palavras-chave que norteiam as nossas atividades. Relevância. O que eu quero dizer com isto? Investimos forte no nosso conteúdo, em pesquisa, em produção de conteúdo. Se convidamos alguém para vir os nossos programas, convidamos autoridades nos assuntos que vamos tratar. Além de produzir um conteúdo com relevância, procuramos transmitir esse conteúdo com qualidade, qualidade visual, qualidade de imagem, qualidade de áudio, qualidade de iluminação, mas não adianta nada ter um grande conteúdo, um relevante conteúdo com altíssima qualidade, se ele não chega até as pessoas. Por isso, a outra palavra de ordem, expansão, ou melhor, distribuição. E com base nessas 3 palavras, queremos cumprir a nossa visão, de ser reconhecida como a principal rede de comunicação cristã da América do Sul. Não queremos ser a maior ou a melhor, mas quando as pessoas falarem de comunicação cristã, nós queremos que venham à mente delas Rede Novo Tempo. E como nós investimos grandemente em distribuição, a nossa meta é estar em todos os canais pagos do Brasil. Já estamos ali no rosa, que é a Sky, no vermelho, que é a NET, as 2 maiores operadoras, entramos na Oi, estamos em negociação com as demais e podem ter certeza que, no máximo, no início do ano que vem, estaremos em todos os lares que possuem TV paga, com a Claro, com a GVT e as demais que vocês podem visualizar neste gráfico. Nós já alcançamos 75%
e pretendemos estar em todas as TVs pagas do Brasil. A distribuição do canal aberto não para de crescer, já estamos em 18 capitais da federação, alcançamos mais de 800 cidades com a TV Novo Tempo em canal aberto, e aí vocês identificam as capitais com a TV paga. Uma outra informação que eu acho que é relevante destacar também, a Associação Brasileira de TVs por Assinatura, em sua última reunião, ela fez a seguinte declaração: se fosse empresa, a Gatonet seria a terceira maior operadora do país. Apenas a título de ilustração, isso é o que significa Gatonet. Mas, como eu disse, é apenas uma foto ilustrativa. Por que eu estou destacando isso aí? Porque existem 4,2 milhões de domicílios brasileiros que possuem TV paga clandestina. O que chama atenção é que essa TV paga clandestina está localizada em regiões de difícil acesso, pelos pregadores, pastores, por evangelistas, porque a maioria delas se encontra na periferia das grandes cidades, em regiões perigosas, mas a Novo Tempo está presente também. 4,2 milhões de domicílios. Eu vou te separar aqui a audiência potencial da Novo Tempo, da TV Novo Tempo, em dois momentos. O primeiro, abril do ano passado, onde nós tínhamos uma audiência potencial de 97 milhões de brasileiros. Até que, o que nos dava esta audiência real? Nós temos uma pesquisa comprada junto ao Ibope, e vocês podem ver aqui a evolução. Não se atentem aos números, mas ao gráfico. Esse azul pequeno era a audiência real da Novo Tempo em janeiro de 2010, aqui a audiência real da Novo Tempo em janeiro de 2015 e num crescente. Até que, em maio do ano passado, aconteceu o maior milagre, eu diria, que na comunicação adventista envolvendo a Rede Novo Tempo e a igreja em geral. Aquilo que era aos olhos humanos impossível por questões técnicas e financeiras aconteceu. A grande maioria da população brasileira assiste TV através de antenas parabólicas, localizadas nas zonas rurais e em pequenas cidades, onde não chega o canal aberto e onde também não chega a TV paga. E não havia mais espaço no satélite. E financeiramente era muito difícil conseguir um espaço. Até que, depois de várias coincidências, que eu chamo de providências de Deus, o canal da TV Cultura, que estava nas parabólicas desde o início desse projeto, há 20 anos, simplesmente saiu do ar. E no momento em que a TV Cultura deixou as parabólicas, estávamos em contato com a Embratel, e por um milagre de Deus, caiu no colo da Novo Tempo, nós assinamos esse contrato, e no dia 1º de maio, de forma instantânea, automática, nós entramos em mais 25 milhões de casas. Eu estou falando de 90 milhões de brasileiros. A audiência potencial da Novo Tempo, eu tenho que tirar aqui uma pequena sobreposição com as parabólicas, foi para 175 milhões de pessoas. No nosso país, mais de 80% da população brasileira pode ter acesso à TV Novo Tempo. Um grande e verdadeiro milagre. E olha o que aconteceu em janeiro. Lembra que eu mostrei esse pequeno gráfico aqui, em janeiro, onde nós tínhamos aqui o crescimento da audiência. Olha o salto que nós demos este ano com a Novo Tempo, com a entrada nas parabólicas. Aquilo estou falando de audiência real. Agora, uma informação que chama a atenção de vocês, que é a nossa visão missionária. Aqui está o gráfico de audiência da Novo Tempo, que acompanha o Brasil, de 0h até meia-noite. Observe que, como acontece com todos os canais, o prime time, o horário nobre da TV brasileira, vai de 8h30 até as 11h30 da noite. O mesmo acontece com a Novo Tempo. É o horário que nós temos o nosso pico de audiência. Por que eu estou destacando isso? Esses dados são de janeiro deste ano a novembro do ano passado. Porque neste horário, nós temos a razão da existência da Novo Tempo, que é fazer evangelismo. Os nossos principais programas missionários, como Arena do Futuro, está escrito Bíblia Fácil, Na Mira da Verdade e Além dos Fatos. Aquela pesquisa apontada pelo Ibope nos diz que, neste horário, nós podemos ter quase 350 mil pessoas assistindo o pastor Luiz, assistindo o pastor Ivan, assistindo Arautos do Rei, assistindo Na Mira da Verdade. Este é o púlpito que nós estamos pregando hoje no Brasil, alcançando, quem sabe em noites, 350 mil pessoas.
Existia uma lacuna no Novo Tempo, que foi preenchida o ano passado. Às vezes aconteciam fatos que se tornavam a principal informação nos noticiários, chamava a atenção de todo mundo, e a Novo Tempo não falava sobre esses assuntos, porque a maioria dos nossos programas eram gravados. Quando aconteceu, por exemplo, a morte daquele candidato lá no Brasil, por ocasião das eleições presidenciais, não se falava de outra coisa, e nós não tocávamos no assunto, no que diz respeito à mensagem, apenas de forma jornalística, pois o ano passado nós entramos com um novo programa. E eu vou dar um exemplo do que significa esse novo programa. No dia 13 de setembro morreu Beth Lago, que foi uma atriz famosa na Globo, foi modelo internacional, era apresentadora de programas de televisão, e no domingo à noite o Fantástico deu uma extensa reportagem falando da carreira desta atriz e apresentadora. No outro dia morreu a pequenina Sofia. Eu não sei quantos sabem da história dela, mas Sofia se tornou muito conhecida nas redes sociais, porque ela nasceu com uma síndrome, e para que ela pudesse se salvar, ela teria que vir aqui nos Estados Unidos fazer uma cirurgia, um transplante de 5 órgãos, e os pais dela postaram uma foto dessa menina, e começaram uma campanha para levantar R$2 milhões, e em poucos dias eles conseguiram, vieram, fizeram a cirurgia, mas infelizmente, depois de 6 meses, Sofia morreu, nunca foi para casa. E assim como a campanha em favor dessa menina se tornou muito conhecida, nesse dia, no dia do 14, todos os sites de notícia mencionaram a morte da pequenina Sofia. Por que eu estou dizendo isso? 2 fatos que mobilizaram os grandes canais de comunicação, pois no outro dia, dia 15 de setembro, às 10 horas da noite, pastor Gilson Brito vai ao ar, e depois de uma matéria jornalística falando desses 2 fatos, ele abre a Bíblia e fala sobre a morte e o luto. Isso está acontecendo todas as terças e quintas-feiras. O que está na cabeça do povo, o que está nos noticiários, o pastor Gilson abre a Bíblia e diz o que a Bíblia tem a dizer sobre os fatos que acontecem ao nosso redor, levando as pessoas a ter uma visão voltada para o futuro, a nossa grande esperança na volta de Jesus. Aqui está o grande momento da Rede Novo Tempo de Comunicação, quando no mês de novembro nós temos aquilo que nós chamamos daquela semana de evangelismo de colheita, onde às 10 horas da noite, tivemos ali o pastor Luiz Gonçalves pregando em português, para esses 350 mil pessoas. Todas as noites, ao vivo, o pastor Luiz pregando, Arautos do Rei cantando, e nós, os pastores da Novo Tempo, no tanque batizando, e fazendo apelo aos nossos telespectadores, aos ouvintes que acompanhavam pela rádio e aos internautas que acompanhavam pela web. Um apelo para que se entreguem a Cristo e aceitem o batismo, e procurem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Observe que no púlpito, do português, pastor Luiz, do pastor Joel Flores, no espanhol, convidando para a Igreja Adventista. E milhares de pessoas estão buscando a nossa igreja a cada culto e a cada sábado. E assim, a Rede Novo Tempo vai cumprindo a sua missão de ser uma campanha de evangelismo permanente. Aonde nós vemos o resultado de tudo isso? Na escola bíblica. Aí estão os materiais que nós distribuímos gratuitamente. Os resultados do ano passado, onde mais de 330 mil cursos bíblicos foram enviados gratuitamente. Estou falando de DVDs, revistas, que nós mandamos àqueles que nos acompanham. Hoje existem 2.700 pastores cadastrados na escola bíblica, onde eles, de forma instantânea, eles recebem um login, eles entram no site da escola bíblica e eles recebem ali os endereços de todos aqueles que entrarem em contato com a Novo Tempo no seu distrito pastoral. E as nossas igrejas estão se mobilizando, aí está o site da escola bíblica, mobilizando para alcançar. Eu estou falando de 857 mil pessoas cadastradas na Escola Bíblica da Novo Tempo. Em dezembro de 2013, eu anunciei numa comissão diretiva que depois de 6 anos, a escola bíblica havia atingido o marco de 400 mil alunos atendidos. Eu falei em dezembro de 2013, pois em dezembro de 2015, estou falando de 24 meses depois, nós tínhamos mais do que dobrado o número de alunos que havíamos conseguido em 6 anos. Em 2 anos, mais que dobramos o que conseguimos em 6 anos. É um crescimento exponencial.
Eu acredito que até o final deste ano teremos mais de 1,5 milhão de pessoas estudando a Bíblia com a Novo Tempo. Aqui está uma ficha de batismo de um pastor lá no Brasil. E nessa ficha de batismo existe aqui o modo de conversão. E entre os vários métodos de conversão está a rádio e TV. Pois no ano de 2014, não tenho os dados de 2015, 29 mil pessoas foram batizadas através do ministério da Rede Novo Tempo. Estou falando de que mais do que uma associação inteira de membros no Brasil. Associações têm 20 mil membros, 22, 18 mil membros. 29 mil pessoas se batizaram através do ministério da Rede Novo Tempo. Um blog chamado Paracleto, articulista que não é adventista, é um blog particular, ele publicou uma matéria, e esse articulista ele fez uma comparação entre o desenvolvimento das igrejas cristãs, o crescimento das igrejas cristãs no último censo, de 2000 a 2010. E ele escreveu esse artigo e tem aquela frase no meio do artigo. E depois eu vou dizer o que diz essa frase. E no seu estudo, ele chegou à conclusão que no Brasil todas as igrejas evangélicas cristãs, ele chama de evangélica, ele vai dando os nomes, reduziram o número de membros. Apenas 2 cresceram. A igreja evangélica, que ele chama de igreja evangélica batista, que na verdade ele explica que não foi um crescimento, mas foi uma pequena recuperação do que eles perderam no último século, e o verdadeiro crescimento real, que ele chama de igreja evangélica adventista, cresceu 29%. Agora, no seu artigo, ele dá o motivo do crescimento da igreja adventista. Ele diz o seguinte: com o expressivo crescimento da TV Novo Tempo, que hoje chega a 60 milhões de pessoas, era a audiência potencial da época, os templos adventistas têm sido procurados como a extensão da emissora. Ele aqui comete um pequeno erro. A igreja adventista não é a extensão da Novo Tempo. A Novo Tempo é com a extensão da igreja adventista. Nós somos uma igreja. O Deus que nós adoramos é o Deus que nós adoramos na nossa igreja, o Deus que nós apresentamos. A mensagem que nós pregamos é a mensagem que aprendemos na nossa igreja. Novo Tempo é a extensão da igreja adventista. E agora vem o grande destaque, que é o despertamento de interessados. Me permita contar para vocês aqui 4 rápidas situações. Vocês podem imaginar que a cidade, a grande cidade de São Paulo, é uma cidade evangelizada, existem 1000 igrejas, uma universidade, uma companhia de alimentos. A igreja adventista já evangelizou a cidade de São Paulo. Pois um jovem estava visitando a Novo Tempo, ele estava ainda assistindo na Mira da Verdade, eu estava saindo do estúdio, estava gravando alguma coisa, encontrei com ele, me apresentaram, ele tinha por volta de uns 40 anos, e ele disse a seguinte palavra: eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, e nunca tinha ouvido falar no nome adventista do 7º dia, até que ele encontrou a Novo Tempo, e já havia procurado a igreja, e já havia sido batizado. Interessados, arguindo se a igreja adventista é mesmo a igreja da Novo Tempo, lá na cidade de Jundiaí, na igreja de Agapeama, chegou um senhor à porta da igreja e disse: eu quero falar com o pastor. E o irmão disse: o pastor não está, então me chama o líder da igreja. Então veio um ancião da igreja, e ele perguntou àquele ancião: esta aqui é a igreja do pastor Ivan Saraiva? E o ancião disse: sim. Vocês aqui guardam sábado? E o ancião disse: sim. E ele disse: do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado? E o ancião disse: sim. E ele perguntou: vocês aqui seguem os ensinos de Ellen White? E o ancião disse: sim. E ele foi perguntando, e o ancião foi dizendo: sim, sim, sim. Depois que ele fez uma profissão de fé com a igreja, ele disse: eu quero ser membro desta igreja. É esta igreja que eu quero ser membro. Eu estou dizendo isso porque as pessoas estão vindo preparadas, conhecendo a verdade, e elas procuram a igreja depois que elas têm uma visão geral do que é a igreja adventista e do que é ser um cristão. Novo perfil de visitantes em nossas igrejas, uma história de um jovem que estava de chinelo e bermuda, domingo à noite, ele passava em frente à igreja, e ele olhava para dentro da igreja, aí depois ele passava de novo do outro lado da rua, e olhava para dentro da igreja. Ele passou a 3ª vez, o que é que os irmãos fizeram? Chamaram a polícia, e teve que vir a polícia para colocar o rapaz para dentro da igreja. E ele disse aqui: eu estou aqui a convite do pastor Luiz Gonçalves. Eu estou dizendo isto não para dizer que os irmãos erraram, mas é que no Brasil hoje, as pessoas que estão visitando a igreja, não é mais aquela pessoa que nós convidávamos, o nosso amigo, o nosso familiar, aqueles que iam para o programa da Semana Santa, Dia dos Pais, Dia das Mães, espontaneamente estão chegando
milhares de pessoas aos nossos templos a cada final de semana, graças ao ministério da Rede Novo Tempo. E um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Igrejas que estão se autodominando, igreja do Novo Tempo. Deixa eu mostrar algumas fotos para vocês, dá uma olhada nessa foto. Igreja Apostólica e Profética Novo Tempo, e olha ali o bonequinho, uma igreja em célula M12. Assembleia de Deus, Novo Tempo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, Novo Tempo. Comunidade Evangélica, Novo Tempo. Igreja Pentecostal, Novo Tempo. Igreja Evangélica Independente, Novo Tempo. Ministério Novo Tempo. Igreja Evangélica Novo Tempo. Assembleia de Deus Novo Tempo. Igreja Batista Novo Tempo. Novo Templo, Novo Tempo. Igreja Ministério Novo Tempo. Comunidade Evangélica Novo Tempo. Igreja Novo Tempo. Igreja de Novo Tempo. Olha esta igreja, Igreja Pentecostal, a glória do Novo Tempo. Olha a logo que eles colocaram ao lado ali. A logo da Igreja Adventista. E vai mais. Igreja Novo Tempo. Está escrito ali você será amado. Eu estou colocando algumas fotos de pessoas que estão explorando o impacto que a Novo Tempo está causando no meio evangélico, nas igrejas cristãs, e colocando Novo Tempo. O nome Novo Tempo. Hoje existe uma mobilização geral nas igrejas, com o ministério, com os pastores, com os campos, organizando a nossa igreja para receber os interessados, estabelecendo estratégias para alcançá-los. Espaços Novo Tempo estão sendo construídos dentro das igrejas, abrindo durante a semana, ali oferecendo cursos de arte culinária, artes manuais, palestras sobre saúde durante a semana. Espaços com as logos dos programas do Novo Tempo. Aonde você vai no Brasil hoje, você vê uma igreja sendo inaugurada, a logo da Igreja Adventista, a logo da Novo Tempo. Existe uma mobilização para nós irmos atrás dessas milhares e milhares de pessoas que estão conhecendo a verdade. Uma pequena história, entre tantas histórias, esse casal, Ailton e Terezinha, metodistas, telespectadores do Novo Tempo, há um ano, passavam nessa rua todos os dias, e eles não haviam percebido a logo da Igreja Adventista, vocês podem ver ali naquela igreja, até que um dia a igreja levantou esta placa, com a antiga logo da Novo Tempo. Eles então identificaram que a Igreja Adventista era a Igreja do Novo Tempo. Eles simplesmente entraram na igreja, foram recebidos e foram batizados. Eles aguardavam o sábado. Passavam na igreja, em frente à Igreja Adventista, todos os dias, e não haviam feito a conexão. Irmãos, eu quero concluir as minhas considerações. Existe uma razão especial de estar compartilhando essas informações com vocês. Não apenas para que vocês orem pelo nosso grande e gigantesco desafio de produzir conteúdo 24 horas por dia, 7 dias de semana, em 2 línguas, com jovens, colocando o nome da Igreja Adventista para milhões e milhões de pessoas. Mas existe uma razão a mais de eu estar contando essas histórias para vocês. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Eu creio que Mateus 24, Lucas 23, quem sabe, são alguns dos capítulos mais lidos pelos pregadores nos tempos atuais, diante dos acontecimentos ao redor do mundo que chamam a nossa atenção, as atrocidades cometidas pelo ser humano. E quando nós vamos a esses sermões proféticos de Cristo, nós vemos que Jesus estava ali anunciando, dizendo sinais que aconteceram nesse mundo e que precederiam a sua volta. E nós podemos dizer aqui que todos os sinais ditos por Jesus se cumpriram. Sinais do mundo natural, como terremotos, catástrofes, furacões. Eu imagino que o povo americano, que já estava acostumado com os furacões que passavam por aqui, não imaginaria se acontecesse lá no sul, na Flórida, mas há algum tempo atrás um furacão passou aqui pelo centro da cidade de Washington. Os terremotos, eles não impressionam mais pela quantidade de terremotos, mas por onde eles estão acontecendo. O que dizer de sinais do mundo social? Povos indo para ruas, rebeliões, o movimento causado pelas redes sociais, derrubando ditadores que estavam no trono há tantos e tantos anos. Muitos podem dizer que não temos uma guerra mundial, mas vivemos uma guerra social, uma insegurança total e permanente. É o que nós vivemos no Brasil.
total e permanente insegurança, uma guerra permanente. O que dizer de sinais do mundo religioso? Jesus fala que alguns seriam enganados, alguns dos próprios escolhidos. A própria mídia tem sido usada por Satanás para enganar pessoas, pregando o evangelho da prosperidade, e você vai nessas igrejas completamente abarrotadas de pessoas que vão à igreja em busca de uma bênção temporal, passageira, sendo enganados, fazendo sinais, é o que diz aqui, falsos profetas que enganariam a muitos. Mas Jesus não fala apenas de sinais do mundo religioso, social, natural. Jesus fala que algo mais deveria acontecer para que ele voltasse. E é Mateus 24:14 que nos diz lá: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus deixa claro que este evangelho deveria ser pregado a todos os povos, a todas as gentes, para que ele então voltasse. E aí vem à nossa mente aqueles números, né? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas vivendo na China, 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos, 3 bilhões e meio de pessoas vivendo lá na chamada janela 1040, onde tem pouco mais de 1% de cristãos. A Coreia do Norte, 25 milhões de pessoas, 65% daquela população são de pessoas irreligiosas. Um país fechado, cerrado. Um americano que esteve lá ficou preso por 6 meses, acusado de ser um espião, mas ele foi preso porque ele carregava uma Bíblia em sua bagagem. Eu pergunto, o evangelho do reino tem que ser pregado a todo mundo? Com esses números, será que Jesus já pode voltar? Não faz muito tempo atrás, cada pastor do Novo Tempo esteve pregando no culto sobre um capítulo do livro de Daniel. E eu preguei o último sermão falando sobre Daniel, capítulo 12. E um verso de Daniel me chamou a atenção. Eu li aquele verso, preguei, depois me chamou a atenção algo contido nesse verso. Se quiserem procurar, procurem este verso, ele é da Revista e Corrigida, que é uma tradução muito próxima do original, e que diz assim: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel não estava satisfeito, ele insistiu lá no verso 8, ele dizia: Senhor, quando serão essas coisas? Deus lhe disse ainda: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Notem que Deus diz no verso 4, fim do tempo, e no verso 9, tempo do fim. Nós sabemos que Daniel não foi um livro fechado. As palavras fechadas e seladas de Daniel era o verso 14 do capítulo 8, que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E nós sabemos hoje que essa purificação do santuário não era a volta de Jesus, como imaginou Guilherme Miller. A purificação do santuário, estudando o dia da purificação do santuário terrestre, nós sabemos que era o início do julgamento de Deus, quando Jesus entrou no Santo dos Santos. Mas o texto afirma que, quando terminasse esse período profético, nos diz o verso 4, até o fim do tempo, seria revelado Daniel 8,14, no fim do tempo, depois de 2.300 tardes e manhãs, e que o fim do tempo de Daniel 8,14 significava o início do tempo do fim. Nós vamos a Apocalipse capítulo 10, e nós encontramos lá no capítulo 10 do Apocalipse, vocês conhecem bem a história, a revelação deste momento da história, quando Jesus está ali com um livrinho aberto em suas mãos. A única parte da Bíblia que diz que estaria selado e fechado era Daniel 8,14, e o fato do livro estar aberto nos diz que este acontecimento se deu após 1844, e ali mostra o grande desapontamento, quando Jesus diz para João que ele deveria comer o livro, que era doce na boca e amargo na barriga, porque a volta de Jesus foi uma mensagem muito doce, mas ele não voltou e se tornou amarga para aqueles que viveram o grande desapontamento. Eu tenho uma interpretação, que Deus permitiu o desapontamento por um motivo. Foi uma forma de fazer um peneiramento. Muitos se envolveram na mensagem da volta de Cristo, com medo, por sensacionalismo, por qualquer outro motivo. E como Jesus não veio, muitos abandonaram a sua fé.
e voltaram, quem sabe, para suas religiões frias e vazias. Mas um pequeno povo ficou, um pequenino povo. E a este pequeno povo, remanescente do desapontamento, Deus dá esta ordem do capítulo 10, verso 11. Qual foi a ordem? E disse-lhes: importa que profetizes outra vez, não apenas que Jesus vai voltar, mas algo mais. Há muitas nações, povos, línguas e reis. Jesus disse que o evangelho deveria ser pregado a todos os povos. E aqui vem novamente: importa que profetizes outra vez a muitos povos. E o que deveria ser profetizado? Que não apenas Jesus voltaria, mas que o juízo de Deus começou. O fim da história desse mundo, o tempo do fim começou, e que Jesus vai voltar muito em breve. Voltemos agora a capítulo Daniel, capítulo 12, verso 4. Está aí na tela. O que me chamou a atenção neste verso? Eu pergunto a vocês, existe aqui uma profecia? Aqui diz que quando terminasse o período profético de Daniel 8,14, quando chegasse o tempo do fim, a ciência se multiplicaria. Aqui está uma profecia, que a ciência se multiplicaria no tempo do fim. Agora, por que essa profecia não está lá em Mateus 24, ou em Lucas 23? Por que esta profecia está exatamente aqui, quando Deus anuncia a chegada do tempo do fim? Irmãos, eu não sou nenhum teólogo, não vim trazer uma nova revelação para vocês, mas pela posição que eu ocupo, por aquilo que eu vejo diante dos meus olhos, não apenas acontecendo no Brasil, na América do Sul, mas acontecendo no mundo. Estamos vendo isso essa semana e veremos agora na próxima semana no encontro aqui da Hope Channel. Eu encontrei o motivo de Deus dizer que a ciência se multiplicaria no tempo do fim, porque seria através da tecnologia que a mensagem iria alcançar todos os povos. Aquele pequeno povo remanescente, Deus deu àquele povo o dom profético, de como eles deveriam se organizar, estabelecer a obra médico-missionária, a obra de publicações, a obra educacional, até mesmo o sistema administrativo financeiro da igreja. Os nossos pioneiros eram batistas, metodistas, presbiterianos. Era natural que adotasse um regime congregacionalista, mas Deus disse não. Nós temos que alcançar o mundo inteiro, e adotou um regime representativo. Os dízimos que nós devolvemos hoje vão ajudar a pregar o evangelho aqui, vão ajudar a pregar o evangelho no mundo. Pouco tempo teria aquele pequeno povo para alcançar o mundo todo. E nós vemos hoje o cumprimento profético, a igreja mais bem distribuída no globo terrestre é o povo remanescente de Deus. O povo que Deus deu o dom profético. O povo de Deus restaurou a verdade do sábado. E a este povo, Deus daria, no momento final da história deste mundo, mais uma ferramenta, eu diria a última, para terminar a pregação do evangelho. E eu digo a vocês que é a tecnologia. E se vocês acham que esta profecia é minha, não é minha. No livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 409, nós encontramos o seguinte texto: a maneira pela qual Deus usa os homens nem sempre é discernida, mas Ele o faz. Deus dotou os homens de talentos e capacidade inventiva, a fim de que seja efetuada a sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está por detrás de tudo isto. E ela conclui este parágrafo, inspirada por Deus, iluminada por Deus, a dizer aquilo que nem ela entendia perfeitamente. Ela diz: Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia que Ele está preparando. E vocês querem uma prova disto? Quando é que foi inventado o telefone? 1860. Tempo do fim. Quando foi inventado o rádio? 1896, no tempo do fim. A TV, 1927, no tempo do fim. O primeiro satélite foi lançado ao espaço em 1957, no tempo do fim. Era uma pequena circunferência, me parece que 58 centímetros de diâmetro, pesava pouco mais de 80 quilos, ficou lá no espaço por 22 dias emitindo sinais de rádio, até que as baterias se esgotaram. Hoje existem centenas de satélites em volta da Terra. E que dizer do telefone celular?
A primeira ligação de um telefone celular foi feita pelo diretor de sistema da Motorola, um senhor chamado Martin Cooper. O celular que ele usou tinha em torno assim, de 25 centímetros de altura, 7 de largura e pesava mais de 1 quilo. E a internet, a nossa querida web, ela surgiu na década de 60 com fins militares, depois tornou-se uma grande rede comercial em 1983, e na década de 90 popularizou-se como a www, como eu disse, a nossa querida web. Todas as grandes descobertas na área de comunicação aconteceram no período do tempo do fim. Eu posso afirmar a vocês que é esta a ferramenta que Deus está concedendo a esta igreja para terminar a pregação do Evangelho. Se eu começasse a contar histórias aqui, eu iria ficar muito tempo contando histórias, mas eu vou falar apenas da Coreia do Norte. A história contada talvez seja conhecida de alguns pelo pastor Doel Choca, o presidente da Rádio Mundial Adventista. Nós ficamos juntos no encontro de comunicação no Chile, ele começou a me contar histórias do que acontece pela Rádio Mundial Adventista, que possui lá na ilha de Guam, lá no extremo, lá no Pacífico, uma área equivalente a 2 campos de futebol, com potentes transmissores de ondas curtas, levando a mensagem para toda a janela 1040, incluída a Coreia do Norte, onde, segundo ele, existem mais de 20 mil guardadores do sábado, que não podem se reunir publicamente. O pastor Ben Chon, que recentemente deixou a Associação Geral, foi a Novo Tempo acompanhar um Anjos em Ação. Estávamos almoçando, ele contou uma história incrível. Não sei se era um pastor, um membro, que estava num ponto de ônibus na China, uma estação, e ele viu algumas pessoas falando em mandarim que guardavam sábado. Ele se aproximou e disse: vocês guardam sábado? Eu também guardo. E eu disse assim: eu sou adventista do 7º dia, e vocês? Eles disseram: nós somos membros da Rádio Mundial Adventista. No sábado passado, eu estava na igreja do Brooklyn, em São Paulo, e o pastor Delmiro fez uma declaração que eu nunca tinha ouvido. Ele disse assim: pastor Toninho, a irmã White falava tanto da igreja invisível, e eu descobri o nome da igreja invisível, pastor. O nome da igreja invisível chama Igreja da Novo Tempo. Existem, pastor, pessoas para todo lado que assistem a Novo Tempo. E quem sabe algumas delas nem vão procurar a igreja adventista, mas vão conhecer a verdade. O mesmo acontece no Brasil, no Chile, na Argentina, no Peru, na Bolívia, no Equador. Está acontecendo ao redor do mundo. Nós não sabemos quem mais nos assiste pela internet, que está aí espalhando pelo mundo. E Deus vai usar esse instrumento, irmãos. E está usando para alcançar o mundo todo. Eu gosto de falar do Novo Tempo, mas não existe nenhum orgulho, nenhum sentimento de querer aparecer. Por favor, entendam. Recebemos a Novo Tempo caravanas da Austrália, dos Estados Unidos aqui, do Canadá, que foram lá, do Líbano, da Coreia, está indo agora um grupo da África do Sul, um outro lugar que eu não me lembro o nome, estão indo lá conhecer o que está acontecendo no Brasil. Incrível, não são técnicos, engenheiros, são administradores, presidentes de divisão, de uniões, vendo o milagre da comunicação. Parece que Deus escolheu o Brasil para vários projetos, inclusive para ir para a TV, para o rádio, dizer que nós somos adventistas do 7º dia, que nós guardamos o sábado e que nós temos a esperança da volta de Jesus. Um pregador no púlpito mostrar logo da igreja adventista e dizer: procure a igreja adventista mais perto de você. Pessoas como um testemunho que nós temos gravado, que era fã da Voz da Profecia, do pastor Roberto Rabelo, que perdeu o contato. E agora se converteram e disseram: eu não imaginava, nunca imaginei que a Voz da Profecia era da Igreja Adventista do 7º dia. Que coisa. Pessoas que outrora conheciam a Voz da Profecia, agora que estão sabendo que a Voz da Profecia é da Igreja Adventista do 7º dia. Eu quero terminar, irmãos. Eu quero dizer a vocês que eu vejo no ministério da Novo Tempo, que do que a igreja está fazendo no mundo com comunicações, o cumprimento desta profecia. Quando a gente chega ali no Novo Tempo, todos vocês estão convidados para ir lá, você chega, você vê aqueles prédios grandes, você vê aquelas antenas apontadas para o céu, a gente não vê nada saindo dali, mas de uma forma impressionante. Dali sai um sinal que vai a 34 mil quilômetros de distância, e assim como sobe, ele desce na velocidade da luz, e se espalha por cidades, por vales, por montanhas, por metrópoles, alcançando pessoas que de outra forma
não seriam alcançados. Eu vejo ali o cumprimento desta profecia, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tendo o que Jesus disse em Mateus 24:14, o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação e tribo, língua e povo, as mesmas palavras de Mateus 24:14, Apocalipse 10:11, repetida neste cumprimento profético, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque o seu juízo começou no dia 22 de outubro de 1844, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai o Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, conduzindo a grande verdade, o Deus Criador que estabeleceu o sábado e que prometeu que vai voltar a esta terra. Eu quero concluir e dizer que, através do ministério da Novo Tempo, uma outra profecia dita por Jesus está se cumprindo. Quando Jesus comissionou os discípulos, ele disse a ele estas palavras. Eu acredito que os discípulos talvez não tiveram a completa compreensão do que Jesus estava dizendo, quando Jesus disse para eles, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. A mensagem da esperança da volta de Jesus está caindo sobre os telhados, numa antena parabólica, num sinal de uma internet. Pessoas que outrora nunca seriam alcançadas, como a Patrícia Romania, uma jovem, bonita, rica, muito rica, que alcançou através do Novo Tempo a mensagem, alcançando todos os públicos, em todos os lugares. O que está acontecendo no Brasil está se espalhando pelo mundo. Eu louvo a Deus, pelo Ministério do Novo Tempo está sendo motivo de inspiração e motivação, acreditarem que nós podemos fazer mais, ir mais longe e ir mais rápido. Jesus vai voltar, muito em breve. Todas as profecias estão se cumprindo. Que nós estejamos preparados para este grande dia. Amém. Pastor, muito obrigado de coração. Se o senhor pudesse falar mais, eu sei, contaria aquelas experiências dos doadores que apoiam o Novo Tempo. Queridos, existem muitas formas e maneiras de sermos apoiadores da Novo Tempo, mesmo aqui nos Estados Unidos. Uma delas será, ano que vem, estarmos apoiando o programa Está Escrito Aqui, ok? Já estejam planejando para que você seja um apoiador da Novo Tempo, se transformando num novo homem, tá bom? No que envolve o evangelismo. Nós temos que fazer algo aqui também, é possível. Ontem, na casa do Lucas, tinham lá dezenas de brasileiros evangélicos, ouvindo a palavra, e evangélicos, pastor, que um ou outro chegou ali ao meu ouvido, eu assisti a Novo Tempo no Brasil, que estão aqui. A Novo Tempo pode ser também usada por nós como referência de mídia, de evangelismo. O ano que vem nós vamos estar usando o logotipo do Novo Tempo, o Está Escrito. Antes disso, vamos estar provendo material para vocês, para que tudo aconteça para a honra e glória de Deus e também alcance pessoas sinceras aqui nesse país. Pastor Antônio, Toninho, como a gente chama, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração pelo seu empenho. Surgiu este assunto do coração de líderes de nossa igreja, e quando os temas que envolvem evangelismo vêm do coração dos líderes da igreja, pastor, avança. O senhor sabe disso. Então, obrigado vocês líderes que reunidos decidiram aceitar um programa de evangelismo para 2017. Nós vamos seguir. Obrigado líderes que apoiaram, conversaram com o pastor Toninho. Vocês todos são parte desse projeto. Então, hoje, nós podemos dizer que começamos o nosso projeto para março do ano que vem. Sermos parte integrante desta grande obra que a Novo Tempo tem feito no Brasil, também aqui em Washington, tá certo? Então, guardem na mente de vocês, março do ano que vem, a data será ajustada de melhor forma, nós vamos estar aí divulgando a data, e então vamos estar mantendo a distribuição de material do Novo Tempo aqui também para a nossa igreja, para os nossos irmãos, tá bom? Quantos agradecem o pastor Antônio por essa possibilidade, pela presença aqui? Deus seja louvado, muito obrigado. Vamos cantar juntos 327, vamos dar a mensagem ao mundo.
327. Pastor, depois que o retorno, faça a oração final, tá bom? Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Por Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, do hino de fé que vale, das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. O dever é mostrar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Me perdoe, chegou agora, eu estava ali vindo para cá e me esqueci. O pastor Williams Costa Júnior está convidando os adolescentes e jovens de nossa igreja para assistirem hoje um lançamento de um filme que foi produzido no Brasil, de altíssima qualidade, e que vai ser também lançado aqui nos Estados Unidos. Então, eu gostaria, como igreja, de estar acompanhando os nossos adolescentes e jovens, juvenis também, se tem interesse. O filme é numa classificação até de 12 anos acima. Então, veja, quem deseja estar assistindo o lançamento desse filme, encontre comigo 5h30 no CBC. Nós vamos levar os filhos de vocês. Pastor, eu não posso ir? A gente leva. E eu quero pedir a permissão de vocês também, para que depois do filme a gente vá fazer algum momento social com eles, tá certo? Então... Então, veja, foi agora de última hora, eu queria que vocês, jovens, adolescentes, estivessem envolvidos nisso, 5h30 no CBC, aí de lá, os desbravadores, 3 horas, vamos estar lá, viu? Não vai alterar nada, 3 horas desbravador, 5h30, lá começa às 6. Se você quiser chegar lá direto para a Conferência Geral, no auditório da Conferência Geral, às 6 horas, não tem problema. Agora, eu preciso do nome de cada um de vocês. A única coisa que o pastor Williams me pediu é o nome de quem vai. Então, me passe por mensagem o nome dos adolescentes, juvenis e jovens que podem estar lá. Os pais não, ele disse, porque vai ser em outro momento o lançamento para vocês. Então, ele abriu para que nós, juvenis, adolescentes, acima de 12 anos, e jovens estivessem lá, tá bom? Nós. Eu tenho 12 anos, eu estou com 12 anos. Pastor Lamarques me pegou nessa, pastor. Tá bom? Nós também, pastor. Tá ok? É um filme bom, necessário, de um tema, de uma vida, de experiência de vida, um filme real. Vale a pena a gente assistir, tá bom? Os nossos adolescentes vão gostar. Desculpe esse espaço aí, pastor, nos reconsagre em oração. Oremos.
Nosso grande Deus, muito obrigado por renovar a nossa grande esperança de que Tu voltarás muito em breve para nos buscar. Obrigado porque o Senhor tem nos usado, aonde nós estamos, com os recursos que nós temos, a falar de Ti. Mas sabemos, ó Deus, que algo mais está sendo feito sobre as nossas cabeças, longe do nosso alcance. De alguma forma, o Senhor vai alcançar aquelas pessoas que nós não podemos alcançar, tocando em seus corações, onde elas estiverem, com a luz da Tua palavra. E que isso seja cumprido, ó Deus, o mais rápido possível. Fazemos a nossa parte aqui, queremos fazer a nossa parte, mas seguros de que aquilo que não está ao nosso alcance, o Senhor o fará, para que todos conheçam a mensagem da breve volta de Jesus. E assim como nós, estejam se preparando para esse grande dia. Que a Tua bênção esteja com esta igreja, com seu pastorado, a sua liderança, que cada um dos seus membros, e que esta igreja cumpra a sua missão, e muito em breve, que esteja de pé, de braços abertos, para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Despede-nos com a Tua bênção, a unção do Teu Espírito e a proteção dos Teus anjos, lhe pedimos agradecidos por Jesus. Amém.